Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda, então, para as nossas discussões. Então, eu estava aqui falando, é, quem nunca passou por uma situação onde teve dificuldade de se expressar o que sentia, que de repente em alguma discussão, em algum diálogo de um relacionamento, teve aí um encerramento, uma discussão que possa ter caminhado para um momento de briga, de algum conflito, que Uhum. teve dificuldade de administrar esse diálogo, né? Hoje o nosso tema, reconhecendo as nossas necessidades básicas e a comunicação não violenta. Eu costumo sempre Isso. falar que a relação ela é uma construção, e sendo uma construção, nós precisamos do outro dialogar, trocar com o outro para a gente construir aí esse relacionamento. E nesse processo, o diálogo é fundamental para essa construção, certo? Com certeza. E muitas vezes nós temos aí uma dificuldade de dialogar, porque não nos foi ensinado em algum momento durante o nosso desenvolvimento. Então, nós temos talvez uma falta de uma habilidade, enfim, uma carência que dificulta o nosso relacionamento, o nosso diálogo com as pessoas. E então, as nossas discussões hoje vão girar em torno disso, certo, Jéssica? Certíssimo. Eu vou pedir a você para se apresentar. Tem pessoas na sala que pode não te conhecer, falar um pouquinho do seu trabalho, pode ficar à vontade. Eu sou Jéssica Bergamini, sou psicóloga, tenho especialização em neuropsicologia, mestrado na área de psicologia também e atuo com a abordagem cognitiva comportamental, que tem uma série de ferramentas que a gente treina os nossos pacientes a terem vidas que valem a pena ser vividas, a serem mais assertivos, a saberem lidar com os desafios da vida. A gente entende que a vida não é justa, que nós estamos num processo de sofrimento, mas que a gente pode aprender habilidades para lidar com isso da melhor forma. E como é uma das técnicas que a gente trabalha muito, a comunicação não violenta, que é o que nós vamos conversar hoje. Isso, muito bem. Então, Jéssica, para a gente iniciar as nossas discussões, esse termo, comunicação não violenta, ele não é tão antigo, ele é um termo relativamente recente. E pode falar. Depende um pouco quando a gente olha assim, por exemplo, na psicologia tudo é muito recente, nós somos uma ciência recente. Mas quando a gente pega um estudo que iniciou lá na década de 60, 70, que se populariza no final dos anos 90 e que hoje, nos anos 2000, a gente começa a ver como uma intervenção, como uma habilidade, como algo bacana para as relações interpessoais, a gente vê um atraso, né? Porque ela foi pensada para negociações de intervenções de Isso. crise mesmo, de governos, de estados. E aí agora, muito recente, a gente tem essa técnica direcionada para pessoas. Apesar do Marshall ter feito todo um movimento direcionado a isso, não foi tão popularizado na época que ele fez. A Dele. gente tem um movimento muito mais recente da comunicação não violenta. Isso, perfeito. Então, como a Jéssica já mencionou, o termo ele se popularizou, na verdade, ele iniciou-se com o Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, que lá pelos anos de 1970 começou a fazer um estudo sobre a forma de comunicação de alguns líderes pela paz, líderes que trabalham. Então, ele estudou essa comunicação para desenvolver o seu trabalho sobre a maneira, sobre uma abordagem de como nos comunicarmos visando criar uma conexão. Bacana. Isso. Então, para a gente começar, Jéssica, eu sempre gosto de trazer assim para a base. Eu acredito muito que muitas das dificuldades que nós temos hoje enquanto adulto, ela diz respeito a algo que não foi nos ensinado,
lá enquanto criança. Então, a forma que nós nos comunicamos hoje, tratada como uma comunicação violenta pelo Marshall, diz respeito a essa forma que eu fui programada, essa metodologia, essa estratégia de comunicação que me foi ensinada, eu acabo de forma inconscientemente adotando ela nas minhas comunicações, e com isso eu tenho aí uma chance de levar a conflito ao invés de gerar conexão mesmo nas nossas relações, né? Já que nós estamos falando hoje com foco em relacionamento amoroso. E nesse sentido, esse pensamento, isso está relacionado, você percebe dessa forma, em se tratando de comunicação não violenta? Fala pra gente um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento pelo qual nós passamos, e essa questão do que nos foi ensinado enquanto estratégia de comunicação. Quando nós somos pequenos, a gente vai conhecer o mundo e a nós mesmos a partir dessa relação com a família, que é o primeiro contexto social ao qual nós estamos inseridos. E é muito comum na sociedade a gente ver a criança, ver o filho como um ser passivo e, de certa forma, subalterno até. Então, o engole o choro, porque você fez isso, faz porque eu estou mandando, não quero saber de birra, não vai ter, não é não, e pronto, acabou. Então, a gente usa com as crianças uma linguagem extremamente violenta, e a gente impede também a elas de reagirem a essa linguagem. Então, se eu reajo, eu respondo, eu apanho, eu estou de castigo, eu perco. Então, a gente tem um ruído de comunicação muito grande nessa primeira infância, onde não se comunica. E aí a gente começa a não conseguir externalizar os nossos sentimentos. Porque eu não posso dizer para o meu pai, estou chateado com o que você fez, estou chateado porque você tomou minha bola, eu estou chorando porque eu estou triste porque fiquei sem celular ou sem o tablet. Enfim, são dores que a gente tem e que não são permitidos que a gente sinta. E essa comunicação inicial vai trazer essas lacunas, né? Então, eu vou ter uma comunicação agressiva, violenta, até num processo de defesa e de autoafirmação, mas por trás disso tem uma necessidade que está sendo direcionada, tem um pedido que está sendo feito e que a pessoa que está recebendo o comunicador não está conseguindo se expressar e o interlocutor não está conseguindo receber. Então, nós temos um ruído de comunicação aí entre essas duas pessoas. Bacana. Ô, Jéssica, e inclusive nós temos até dificuldade de reconhecer os nossos próprios sentimentos e as nossas próprias necessidades. Então, nós temos essa dificuldade. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, até assim, nós não somos treinados a pensar e a sentir. Inclusive, isso é uma das primeiras coisas que a gente trabalha no atendimento psicológico, porque sempre que acontece uma coisa na vida da pessoa que causa um sentimento agradável ou não desagradável, né? A pessoa vai ter essa dificuldade de reagir. Eu estou sentindo o quê? Raiva, angústia, ansiedade? Qual é o comportamento que eu estou tendo? O que passou pela minha cabeça quando isso aconteceu? Qual a interpretação que eu dei para esse movimento? O que ativou em mim? As pessoas não pensam. Quando um paciente diz assim, eu me irritei e aí eu briguei. Falei para ela sair dali. Tá, mas o que passou pela sua cabeça? O que você pensou no momento em que você viu que ela não fez o que você pediu e aí você tem o movimento de sai daqui, não quero você aqui, estou com raiva. O que passou pela sua cabeça? A gente não tem esse acesso, porque nós não fomos ensinados a pensar, nós não somos ensinados a ter esse olhar para nós, para as nossas necessidades, para os nossos comportamentos. E isso é um treino que a gente pode desenvolver quanto adulto, mas a regulação emocional, ela é uma coisa que poderia ter sido ensinada para a gente desde sempre. E se não foi ensinado, imagina como nós temos essa dificuldade para lidar com isso agora enquanto adulto nas relações. Se eu tenho dificuldade de reconhecer os meus sentimentos e as minhas necessidades, imagina então como eu vou fazer para dialogar, para
conversar com meu parceiro e contar sobre isso. A Stephanie está nos falando aqui, né, não tenho filho, mas sou filha, e realmente na infância sempre tem essas frases. Então é muito comum. A maioria de nós, não podemos generalizar, mas muitos de nós fomos criados nesse ambiente, onde o que nos foi ensinado não foi realmente reprimir esse sentimento e não externalizar isso. E isso quando nós temos um parceiro, quando estamos em um relacionamento, acaba gerando esse conflito. Nós fizemos uma enquete ontem, de ontem para hoje, no Instagram, onde foi perguntado quais são os maiores desafios nessa comunicação, e realmente foi muito falado sobre a dificuldade de expressar o que sente. Então, esse foi as opções que foi relatada como maior dificuldade na comunicação em um relacionamento amoroso. Então, partindo dessa ideia que você nos trouxe, né? Nós não desenvolvemos isso enquanto criança, nós temos dificuldade de reconhecer as nossas necessidades, nós temos dificuldade de reconhecer os nossos sentimentos, e em um diálogo com o parceiro, muitas vezes eu adoto um julgamento com relação aos comportamentos dele, ao invés de analisar o que eu estou sentindo, eu tento projetar nele, julgar a ação dele, isso acaba criando esse conflito, ao invés de trazermos para um ambiente de conexão mesmo, que é a ideia de um relacionamento, certo? Sim, e a questão básica é que nós nos sentimos vulneráveis quando nós apresentamos aquilo que sentimos. A gente pensa que vai magoar o outro, dizer assim, olha, o que você falou me magoou, o que você fez isso me deixou chateada. Vou trazer um exemplo básico, que é padrão em todo relacionamento. No meu aqui em casa é inverso, que eu sou a bagunceira da relação, né? Então, por exemplo, toda vez ele coloca a roupa fora do cesto. Eu já pedi, eu já briguei, eu já esbravejei, eu já tirei o cesto de lá. Qual é, na verdade, o sentimento que você está tendo em relação a isso? Quando você fala, qual é a forma que você fala? Então, é diferente chegar assim, nossa, mais uma vez você jogou essa roupa fora do cesto? Quando que você vai aprender? Parece um moleque, olha, a forma agressiva, eu estou atacando o outro, eu estou ofendendo o outro, já criou uma desconexão, já deu aqui um ruído, não vai ter comportamento assertivo. Agora, se você fala assim, nossa, o nosso banheiro está tão limpo e organizado, né? Que pena que aquela roupa lá que você colocou fora, você não viu, você não acertou, o que foi? Vamos mudar o cesto de lugar? Vamos facilitar? Isso já é um movimento de assim, olha, eu não gostei desse comportamento, tudo bem você ter tido ele, me dá uma sensação de que o nosso banheiro está desorganizado e eu gostaria que você se esforçasse com isso daqui. É possível? Tudo bem fazermos isso? Então, é um processo de chamar a pessoa para a ação e não uma imposição, que é geralmente a primeira coisa que a gente faz é a violência, é o esbravejar, né? De novo, estacionou o carro errado, mais uma vez fez isso. Então, não é o que a gente fala. A gente pode falar qualquer coisa, inclusive assim, nossa, Rose, estou muito chateada com você. Você falou tal coisa na frente de tal pessoa e eu não gostei, me magoou profundamente. Eu estou muito chateada. Inclusive, eu não quero conversar com você sobre isso agora, porque eu preciso me acalmar, mas depois a gente conversa. Então, eu tenho o direito de apresentar que eu não gostei. Isso não precisa ser uma discussão, né? Sim. Isso não precisa ser uma violência. Isso é um processo de assim, olha, estou assim, estou me sentindo assim, por favor, me ajuda nisso aqui. É um movimento. E a mesma coisa, nós como comunicadores fazemos isso. E aí a gente também tem que entender quando o outro traz. Então, quando diz assim, eu estou com raiva de você. Tá, mas o que foi que eu fiz? Será que ele está com raiva porque eu estacionei o carro errado? Porque eu deixei aquilo ali? Ou ele está se sentindo injustiçado, carente, desamparado, acha que eu não levei a sério a opinião dele? Então, o que eu estou ativando no outro também? Com os meus comportamentos. E, na verdade, nós temos a tendência em querer que o outro adivinhe o que nós estamos pensando. Nós achamos que o outro tem bola de cristal,
né? E é muito mais fácil eu julgar do que perguntar, porque o perguntar ele requer ali habilidades para fazer isso. Sim, e Então, está pronto para escutar o que tiver que escutar. Porque a pessoa isso. pode falar coisas que você não gostaria de escutar, mas é o momento dela de fala. E o casal, ele tem que estar conectado de tal forma que não é uma briga que vai causar separação, não é um combinado de vamos durar até a brigar. Não, é um movimento de superação. Então, quando eu me disponho a escutar do outro aquilo que o incomoda, eu tenho que estar na postura de realmente acolher isso, de entender as minhas falhas. Então, aí entra um processozinho também de humildade. Nós somos muito orgulhosos, a gente tem dificuldade de dizer que errou. Então, na relação, é um movimento realmente de vulnerabilidade. Eu até digo para as pessoas, eu sempre faço essa pergunta aos meus pacientes, fica assim, mas como? Eu pergunto sempre, quem é o seu maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Para quem é casado, o seu maior inimigo é o seu cônjuge, porque com 10 palavras ele te destrói. Ele vai acabar contigo. E não deve ser assim, né? Porque se Não. eu vejo aquela pessoa que está ao meu lado, se eu não posso confiá-la, não posso confiar em quem está dormindo comigo, digamos assim, eu vou confiar em quem? Exatamente. Então, essa pessoa tem a tua vulnerabilidade, ela te acessa de uma forma que ninguém mais te acessa. Então, a conexão, ela tem que ser genuína. Você tem que entender que é uma pessoa que tem um significado e que precisa se comunicar contigo, né? E quando duas pessoas se casam, são duas crianças ali, carentes, esperando apego, amor, suporte, proteção, que muitas vezes ficou negligenciado lá na nossa infância. Então, o casamento, ela é uma extensão disso. Então, digamos que eu tive uma infância voltada para o desapego. Não tive muito contato afetivo com os meus pais. Aí eu caso com um rapaz extremamente afetivo, carinhoso. Eu posso conseguir lidar com isso, porque eu estou recebendo uma coisa que eu nunca recebi. Ou simplesmente eu posso não querer receber isso, porque não é minha realidade, não gosto disso. E aí acaba se envolvendo em relacionamentos que repetem aquele padrão dos pais de negligência, de desapego, de traições, e aí segue os nossos relacionamentos abusivos, né? Que são crianças birrentas, crianças carentes, querendo dominar, controlar, e aí entra todo esse fluxo tão doentio e tão tóxico das relações. Isso, verdade. A Cíntia nos deixou aqui um comentário, a pergunta, na verdade, a negação do nosso eu na infância pode levar a pessoa a não querer se conhecer quando está na vida adulta? Pode sim, geralmente a gente tem até uma brincadeira na psicologia que a gente fala da síndrome de Gabriela, né? Mas eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E na verdade não. Você não pode fazer um novo começo, mas você pode fazer um novo final. Nunca é tarde para a gente se desenvolver, para a gente aprender. Então, tanto que hoje, por exemplo, a gente sempre fala muito isso na psicologia da nossa criança interior. Se hoje você se pegasse com 5 anos, você teria condição de cuidar de você? Como que seria essa relação? A criança de 5 anos que você foi, se ela olhasse para você hoje, qual o orgulho que ela teria? Qual o sentimento que ela teria? Como ela te olharia, vendo você como o futuro dela? Então, essa criança que talvez foi negligenciada lá na primeira infância, ela pode sim ser resgatada pela própria pessoa na adultez, tranquilamente. E ainda bem que a gente pode fazer isso, né? Verdade. Ô, Jéssica, e eu percebo que para que a gente possa melhorar esse processo, ele passa, para que a gente possa melhorar essa comunicação, identificar as nossas necessidades, isso passa por um processo de autoconhecimento. Porque eu preciso me conhecer para identificar quais são as minhas necessidades e o que eu estou sentindo. Faz sentido? Sim, nós precisamos, inclusive, tirar toda a defesa que a gente tem, porque é difícil da gente falar assim, eu sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa difícil. Às vezes a gente usa até de forma pejorativa as nossas necessidades. Mas, por exemplo, eu tenho uma base de abandono e rejeição. É a minha personalidade, dentro das minhas vulnerabilidades.
Então, quando eu peço assim, por exemplo, para o meu marido, amor, vamos no cinema sábado? E ele diz assim, não, vou jogar videogame. Eu não estou entendendo que ele combinou isso com os amigos. O que vai vir em mim é, ele não gosta de mim, ele não me ama mais, os amigos são mais importantes, o videogame é mais importante e eu não quero mais essa relação e vou ficar emburrada, vou brigar e não vai ter nada de bom. Então, por quê? Porque esse comportamento dele ativou em mim o meu sentimento, a minha vulnerabilidade básica. Como eu já sei disso, então o que eu faço? Eu respondo isso de uma forma que acalenta esse sentimento em mim. Dizer assim, nossa, amor, fiquei bastante chateada. Você não tinha me dito que ia jogar com seus amigos. Você não. E eu fiz esse planejamento pra gente. E então, será que a gente não pode ir no domingo? É ter essa flexibilidade, entender que o não quer dizer que você está sendo abandonado, a rejeição. Então, é você entender quais são as suas feridinhas, para que você não jogue elas no outro, para que você entenda que está doendo porque é uma ferida que eu já tenho, vou carregar pro resto da vida, a gente não se livra delas, a gente trabalha elas, mas vão ser marcadores nossos, mas que a gente tem uma condição de trabalhar isso de uma forma muito positiva. Mas nesse sentido, não vem aquela criança que você me falou, a criança, né, que não foi curada, enfim. Isso não passa também pela questão da autorresponsabilidade? Porque aí, no momento em que eu penso que o outro é responsável por atender às minhas necessidades, que o outro é responsável por me fazer feliz, então eu tô terceirizando essa responsabilidade de buscar o que eu quero, o que eu gosto e jogar essa responsabilidade no outro. Mas se eu tô casado, se tem uma relação, isso realmente precisa ter, porque a gente se casa por uma troca, tem uma balança aí. Então, é um processo de dar e receber. Então, ao mesmo tempo que eu dou carinho, eu quero receber carinho. Ao mesmo tempo que eu amo, eu quero ser amado. Ao mesmo tempo que eu quero ter tempo de qualidade, eu também dou tempo de qualidade. Palavras afirmativas. Então, na relação, existem necessidades que precisam ser atendidas. Inclusive, vamos aqui, joga tabu, necessidades sexuais. Existem isso dentro do casal, né? Existe, às vezes, um parceiro tá afim, o outro parceiro não tá afim. E aí, o quê? Como que a gente faz? Então, tem todo esse processo que ele precisa ser equilibrado, que são necessidades primárias do ser humano, que é o apego, o contato. Na relação, nós vamos ter isso. A questão não é eu dar conta de resolver isso em mim mesma. Se fosse dessa forma, aí nós não precisaríamos do outro. Exatamente porque a gente não dá conta de tudo isso sozinho, nós precisamos do outro, porque a vida ela é muito mais gostosa quando você consegue estar conectado com o outro, quando você partilha momentos, né? Esse é o ponto básico do ser humano, do ser social. Então, o relacionamento ele entra muito nessa perspectiva de entender quais são as minhas necessidades, quais são as minhas frustrações e não deixar que isso impeça que o casamento tenha uma boa comunicação e tenha um bom desenvolvimento. E não tem problema nenhum. Por exemplo, na minha relação, a gente conversa muito sobre isso, eu e meu marido, que eu digo, eu sou carente, eu gosto de palavras afirmativas. Então, eu chego para ele e digo assim, amor, diz que me ama. Aí ele já sabe, ele começa a me elogiar, porque eu preciso disso. Só que ele não tem como adivinhar. Eu precisei dizer para ele quais são as coisas. A mesma coisa ele. Eu gosto quando você faz assim, assim. Isso me deixa bem. Então, você precisa entender quais são essas necessidades e que nós podemos sim atendê-las. E só que tem que ser atendidas dentro de uma reciprocidade, que não adianta também só o outro, só um dos pares dar e não receber. Vai morrer de fome, vai ter um lapso aí e a gente vai ter sofrimento, com toda certeza. Bacana. E chegou aqui na caixinha de pergunta, né? Uma pergunta: por que nós temos essa dificuldade? Nós temos tanta dificuldade de falar e acabamos guardando para a gente e, né, muitas vezes nesse conflito a gente acaba julgando o outro e ofendendo o outro nesse processo de comunicação. Primeiro porque a gente tem receio da reação do outro. Quando eu expresso o que eu sinto, eu me coloco numa posição de vulnerabilidade, porque o outro pode dizer assim, besteira, nem foi tudo isso, e eu me senti ainda mais atingido,
ou a pessoa pode validar e acolher os meus sentimentos. Então, eu tenho que estar preparado para essas duas coisas. Como na sociedade, quase sempre, nós somos negligenciados e invalidados no nosso sentir, é aquele assim, engole o choro e vai com medo mesmo. Não, não vai com medo não, trabalhe esse medo, vamos organizar aqui. Então, nós somos impulsionados a não validar as nossas emoções e a não comunicá-las, com esse medo Sim. do que o outro vai nos dar de retorno. Então, isso. E aí, o que acontece? Exatamente isso da pergunta, e aí depois acaba saindo mal. Por quê? Porque aquilo vai se tornar uma bolha dentro de mim, aí eu explodo, botou o copo em cima da geladeira, pronto, aí eu explodi. Por Já que é nessa casa nada suficiente. fica no lugar? Mas o problema não foi o copo em cima da geladeira, foi a toalha, foi o sapato, foi a ligação não atendida, a mensagem não respondida, o supermercado que não foi feito, e o copo foi a gotinha que faltava para uma comunicação violenta. Então, a gente tem sempre que pensar que quanto mais você não fala, isso vai se tornar um conflito. Aí a pessoa diz, meu Deus, mas tudo isso por conta de um copo? Não, não foi só o copo. Só que o outro nunca vai saber que não foi só o copo, porque a pessoa não fala no momento em que deveria falar, nas ocorrências que precisam falar. Bacana. A Cíntia deixou aqui uma fala pra gente. Eu ouvi de uma pessoa adulta que não queria se aprofundar dentro de si quando ela sugeriu a terapia. Então, muitas vezes nós temos esse receio mesmo de nos conhecer e acabamos deixando de oportunizar aí uma melhoria. Então, esse é o fato. Nós temos essa dificuldade de reconhecer os nossos sentimentos, nós temos dificuldade de comunicar os nossos sentimentos e muitas vezes quando nós fazemos, a gente acaba adotando uma linguagem de julgamento, de acusação e que não facilita esse processo aí de criar conexão. E para que eu consiga fazer isso, como você bem falou, eu preciso aí da humildade, porque falar o que eu preciso, falar o que é necessário para eu me sentir bem, eu preciso assumir essa postura de humildade, não é verdade? E também de reconhecer que nós somos falhos, né? Tem até agora o memezinho do alecrim dourado, nós não somos todos alecrim dourado e estamos longe de ser. Mas esse processo é você entender que do mesmo jeito que você pode ser magoado pelo seu parceiro, você também magoa. E ele pode também ter esse dever de dizer, né, algo que não gostou, algo que não fez. Então, é entender que nós somos falhos. E que a relação, ela é um processo de construção, é contínuo. Então, ambos podem errar e não tem problema nenhum errar, desde que a gente consiga entender o desculpa, vou tentar, me comprometo. São processos de conexão desse casal. Então, também não é só o outro que está errado, né? Eu também posso estar errado e entender que, às vezes, eu piso na bola, que, às vezes, realmente faltou alguma coisa. Em coach a gente trabalha, a gente trata muito, a gente fala muito sobre focar na ação da pessoa e não na interpretação do que ele está fazendo. Então, ao invés de falar, ai, você é lento, você é enrolado, você é atrasado, tá. Dessa forma eu não vou conseguir acessar ele verdadeiramente, eu só consigo fechá-lo. Então, foca na ação. O que a pessoa faz que está te incomodando, que você não gosta. E quando você descreve isso, é quando a pessoa tem mais chances de abrir. Quando você descreve a ação dela, o que você percebeu e como isso, como você sentiu isso, como você reagiu diante disso, você tem mais chances de criar aí esse processo empático para abrir o outro, para acessar o outro, e a partir daí conseguir construir juntos, né, essa solução. Sim, isso mesmo. A gente precisa dessa comunicação aberta, uma comunicação sem pudor, uma comunicação que favoreça essa relação, entendendo as limitações do outro e as minhas próprias limitações também. Bacana. Temos aqui um comentário da Jaqueline, doutora Jéssica, maravilhosa.
fazer terapia e aprender sobre comunicação não violenta me ajudou muito a melhorar meu casamento e meu relacionamento comigo mesma e com os outros. E é preciso praticar. E essa é a ideia, é que a gente possa buscar esse conhecimento, buscar desenvolver essas habilidades para que a gente possa melhorar essa comunicação com nos nossos relacionamentos como um todo, mas aqui na discussão focalizando os relacionamentos amorosos, certo? Que é um pilar muito forte, né? Porque um casal forte, um casal unido, ele vai criar filhos fortes, preparados. Então, o quanto às vezes você vai para o trabalho, que é um pouco mais difícil, que está complicado, mas você sabe que ao chegar em casa vai ter alguém para te acolher, vai ter alguém para somar com você, para te trazer palavras afirmativas, um tempo de qualidade. Então, essa conexão que o casal tem, ela é primordial. E a comunicação não violenta, ela vem exatamente para favorecer isso, para que a gente tenha uma capacidade de falar o que tiver que ser falado de uma forma não agressiva e que permita ao outro entender o que eu sinto e saber o que fazer diante disso. Então, para o casal, é uma das técnicas primordiais. Eu, quando atendo casal no consultório de psicologia, quase sempre o problema é comunicação. Eu vejo o que o outro quer dizer e eles não estão conseguindo se escutar. Eles estão querendo gritar um mais alto que o outro. E aí, quando entra a mediação, as coisas se resolvem. E a comunicação não violenta é uma técnica fantástica para a gente se conhecer, trabalhar a comunicação não violenta com a gente, com o nosso eu, com a nossa criança interior, e também levar isso para o outro. Jéssica, e é verdade que essa forma de nos comunicarmos, nós trouxemos do que nos foi ensinada, mas hoje toda essa dinâmica de vida que nós temos adotado, toda essa correria, tudo isso culmina, tudo isso contribui para essa falta de tempo, na verdade, para as pessoas colocarem essa desculpa que tem falta de tempo para sentar, para conversar, para ouvir, enfim. Isso é um processo que dificulta essa comunicação mais honesta, mais próxima, esse interesse genuíno no outro em falar das necessidades, em falar das carências que o relacionamento está apresentando? Se é uma justificativa, não é um negócio certo, né? Está justificando uma coisa. Então, a gente já tem que analisar por esse ponto. Mas o casal que não tem um tempo, pelo menos quando deita junto na cama, quando está no almoço, final de semana, o momento que for, precisa ter essa conexão, esse espaço de fala. Ou mesmo quando um precisa, de chegar assim e dizer, preciso falar contigo, preciso conversar, preciso desabafar, não estou me sentindo bem, a gente tem como sentar agora, vamos pedir uma pizza, enfim, o casal ele precisa ter esse momento de criar esses momentos. O casamento não é uma empresa. O casamento não é só dois que trabalham para construir coisa. E não é isso. O casamento ele é uma instituição. Instituição não necessariamente tem fins lucrativos. Ela tem o benefício de dar um serviço social. Qual é o serviço social do casamento? É a instituição família. E a gente está confundindo muito a instituição família com a empresa família. Né? Não, mas agora não tem tempo. Não tenho tempo de brincar porque eu tenho que pagar a faculdade. Tá, e tu vai brincar com teu filho quando? Tu vai dar para tua esposa quando? Mas né? Isso é uma verdade que é muito comum, muito presente nas relações de hoje. Você não percebe dessa forma? Sim, até porque nós estamos dentro. Só que isso tem mudado, a gente tem tirado essa pressa, a própria psicologia tem dito, gente, a gente tem que parar. Não é assim, não funciona. O capitalismo, ele tem dado muito isso, né? Dois juntos crescem mais rápido. Tá, mas não é só crescer, não é só comprar casa, não é só comprar carro. E qual é a unidade do casal? Como que tá essa sintonia? Qual vai ser o clima dessa casa? Como que vai ser a recepção? E aí a gente tem pessoas que têm casas belíssimas, mas não tem tempo de ficar nessa casa. Tem uma mulher belíssima, mas não para olhar para essa mulher, não curte essa mulher no momento mais íntimo, esse marido, né? Então, isso a gente precisa pensar. A instituição família, casal, inclusive acho bem legal dizer assim, 1 mais 1 é 3, porque tem os filhos, né, dentro do casamento, a instituição família,
não é uma empresa, não é um negócio. Precisa ser encarado de uma forma bem humana e bem de conexão mesmo, de amor, de afeto. E é fundamental, então, que os casais criem esse espaço, definam esse momento e que não deve ser, né, esporádico, mas sim frequente, para ir alinhando essas necessidades aí, até porque as nossas necessidades, com um certo tempo, os objetivos vão se alinhando, né? Vão sendo alterados, e nós precisamos criar esses momentos para poder discutir essas estratégias, discutir esses objetivos e até nada de filho, mesmo. né? Nesses momentos, nada de filho, porque tem que ter o momento casal, e tem que ter o momento família, casal e filhinhos. Porque Isso. o que acontece também é que o casal, né? Ou, por exemplo, eu me casei agora, meu segundo casamento, eu tinha o meu filho. Então, o meu marido já entrou na minha realidade com o filho. Quer, leva, busca, traz, paga. Então, isso já gera um movimento que ele ainda não tinha vivido. Mas nós temos que ter o nosso momento de casal. Nós somos família, mas nós temos que ter o nosso momento. Então, tem um momento que ele vai ficar com a babá e a gente vai sair. Tem um momento que ele vai estar na escola e a gente prepara alguma coisa pra gente. O casal, ele nunca pode esquecer da conexão que fez com que eles se escolhessem. Não pode esquecer daquele amor ali inicial. Ele tem que ser regado todos os dias. O amor é uma plantinha, não regou, secou. E, afinal, essa é a instituição primária. Na verdade, essa é a relação primária e vem antes dos filhos. Mais importante. Se essa relação não se sustentar, a família não se sustenta, né? Então, exatamente, a troca entre o casal, ela precisa até vir antes. Ela é, digamos que, até mais importante, porque se ela não estiver firme, a relação com os filhos, ela não está bem. Jéssica, então como nós podemos fazer, como que nós podemos falar o que nós sentimos, o que nós temos vontade, aumentando aí as chances de ser ouvido? Sempre pensando, a gente fala dessa forma não violenta, não agressiva. Então, primeiro, se você está com raiva, se você ficou muito nervoso nesse momento, você não vai conseguir falar agora, a não ser que você já tenha um treino, muito tempo. Então, espera os ânimos acalmar, o foguinho baixar, respira fundo, pensa no que te causou e você vai iniciar esse diálogo exatamente de uma forma que acesse o outro, né? Dizendo sempre, externalizando a sua necessidade, o que você sentiu, você vai observar o que isso causa no outro, exatamente para mediar isso, e você finaliza com uma pergunta. Então, assim, olha, tal conduta sua me magoou muito, aquele seu comentário me magoou muito. Ter visto você curtindo tais fotos no Instagram me magoou muito, mexeu na minha autoestima, porque eu vejo que aquelas mulheres são muito mais bonitas que eu, isso me gera uma insegurança. Eu sei que você me ama, mas isso me atrapalha. Você poderia não fazer isso? Ou tem uma forma da gente cuidar disso? Não é assim, por que você curtiu a foto daquela mulher? Por que você exclui isso? Não quero Instagram, não quero... Não, é dizer, olha, quando você curte essa foto aqui, isso aqui me incomoda, porque ativa isso, isso e isso em mim. Eu sei que você não vai me largar para estar com elas, mas aí eu não vou ficar feliz. Tudo bem você não fazer mais isso? Podemos fazer esse combinado? Podemos ter esse compromisso? E aí o outro, se ele está conectado com você, ele vai entender, puxa, não vou fazer isso porque minha mulher vai ficar triste. Não vou emitir tal comportamento porque isso vai ferir minha mulher. E aí a gente consegue ter essa balança. Então é sempre assim, não fala na hora da fúria, só se você já tiver um domínio emocional muito grande, mas trabalha essa fala, sempre dizendo o que eu preciso, qual é a necessidade e pedindo um retorno disso. E é muito importante também, como nós falamos da questão do autoconhecimento, eu deixar de ter esses julgamentos internos mesmo, porque se eu não falo, mas se eu fico ali na cabeça martelando e pensando, né, elocubrando, tendo algumas ideias ruins, eu posso não externalizar, mas eu já estou tendo uma comunicação violenta no sentido de me comportar diante dessa situação. E vou brigar, vou discutir, o outro vai saber nem por quê.
Então, ele fez isso, vou fazer também. Nossa, mas a pessoa às vezes não tem nem consciência do que fez. Então, isso precisa ser muito trabalhado, né? Vou stalkear agora porque ele está me traindo, porque eu vi ali curtindo, não sei o quê. Não, a gente precisa tirar esses medos, essas necessidades não atendidas que nos atrapalham e conversar e ter essa civilização da comunicação. Uhum. Eu percebo, Jéssica, então, que tudo isso passa pela questão da inteligência emocional, porque se eu me conheço, eu consigo identificar melhor quais são as minhas emoções, quais são os meus sentimentos, eu consigo identificar as minhas necessidades, e uma vez que eu consigo fazer isso, eu consigo então eu tenho mais chances de conseguir ter o controle disso, ter o controle de como eu manifesto, né? Eu me manifesto nas minhas comunicações, como eu controlo a minha emoção. E aí, uma vez que eu consigo fazer isso, me autoconhecer, me autocontrolar, eu tenho aí mais elementos, eu tenho mais condições de conseguir ser empática, me colocar no lugar do outro. Então, eu preciso passar por esse processo de me autoconhecer, de me controlar, conseguir ser empática, me colocar no lugar do outro, para construir, então, essa comunicação que não será violenta, que será uma comunicação focada em construir essa conexão. Você pode até sentir um descontrole. Por exemplo, sei lá, aconteceu uma coisa, você ficou muito bravo com o seu companheiro. E aí chegar em casa e falar assim, olha, hoje eu estou muito chateado, estou com muita raiva de você, não quero conversar sobre isso agora, não quero que você fique perto de mim até eu me acalmar, e pronto. Então, não é que eu não vou sentir, eu vou respeitar o que eu sinto, porque isso tem uma lógica, aconteceu algo para que eu me sinta assim, mas eu não vou ferir o outro por conta disso, eu vou buscar o meu espaço, eu vou buscar o meu equilíbrio, tendo esse manejo, né? Então, então quer dizer que eu nunca mais vou me irritar? Não. Você vai se irritar sim, mas você vai saber o que fazer com essa irritação, com essa raiva. Você não vai agir com ela, você vai agir através dela. Tem uma metáforazinha que a gente usa, né? Com as crianças para ensinar emoções, que é a das ondas do mar, que as emoções são as ondas do mar, e se a gente entra nelas, a gente surfa. E, na verdade, a ideia é que a gente seja o barquinho, que a onda vai e vem, e o barquinho está ali aprendendo a remar. E na maré cheia, no mar mais agitado que se faz bons marinheiros. Então, é assim que a gente tem que se ver. Chegou uma emoção, eu não vou surfar nessa emoção, não vou mergulhar nela. Eu vou deixar ela ir e ela voltar, porque a raiva vai e passa, a tristeza vai e passa. Né? A gente até pensa assim, vou morrer de chorar. Não morre, em 3 horas já parou o choro. Então, é muito isso, assim, da gente conseguir ter esse autoconhecimento. Bacana. Então, para a gente ir caminhando para a finalização, qual é o processo, qual é a estratégia completa quando nós usamos, então, a abordagem da comunicação não violenta proposta por Marshall? Primeiro ponto, perceba as suas emoções. Segundo ponto, perceba as emoções do outro. Aprenda a externalizar as suas necessidades sem ferir o outro, que é o extremamente importante, e faça o pedido daquilo que você precisa que seja atendido. Então, eu estou me sentindo sozinha, preciso da sua presença. É possível? Nós podemos combinar algo? Sempre dar um processo para que o outro participe de forma ativa dentro dessa comunicação. Então, esses são os eixos principais para que a gente possa iniciar um processo de uma comunicação não violenta. Ô, Jéssica, e pode acontecer, é comum nessa parte do pedido, que é a última parte da estratégia, eu querer impor algo ao invés de fazer como pedido? Se eu ainda não aprendi, se eu não entendo a técnica, não consigo aplicar a técnica. É possível, porque você vai dizer assim, eu quero, eu tô me sentindo assim, eu quero que você faça tal coisa, mas aí tu tira o direito do outro, isso se torna uma ordem. A ideia da comunicação não violenta é que a gente se comunique, comunicar é 2 partes. Então, tudo bem a gente fazer isso? Não quero que a gente faça isso. Tá, mas qual é então a tua outra sugestão? Isso é
um diálogo, isso é um processo que vai e volta. Agora, se eu digo assim, nós vamos fazer tal coisa, eu preciso que você faça tal coisa, é um processo impositivo e isso não é comunicação não violenta, é uma violência, sim, e é um ruído de comunicação. E, na verdade, a comunicação não violenta, ela vai muito além de pedir, de fazer um pedido para o outro, né? Na verdade, é um processo de cuidado comigo e com o outro, nessa Isso, construção exatamente. que nós conversamos, que é fundamental para mantermos as relações saudáveis. Exatamente. Bacana. Jéssica, eu pergunto para quem está na sala, alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta nesse sentido, compartilhar alguma dúvida com relação à comunicação não violenta? Em coach, nós temos uma lista de necessidades. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de reconhecer quais são as nossas necessidades, né? Então, só para quem está nos assistindo ter uma clareza maior, algumas necessidades que nós temos, necessidade de respeito, necessidade de apoio, necessidade de reconhecimento. Sim. Então, nós precisamos verdadeiramente buscar entender isso, buscar entender quais são essas necessidades, o que é, quais são as minhas necessidades e também buscar entender quais são esses sentimentos que eu tenho para buscar trabalhar melhor com isso. Jéssica, algum recado final? Quer fazer alguma exposição, algum agradecimento, alguma fala? Agradeço essa oportunidade, gosto muito de falar de comunicação não violenta, principalmente quando a gente fala para a família, para o casal, porque o casal, gente, a família ela é a base da sociedade. Famílias bem estruturadas, bem equilibradas, a gente vai ter uma sociedade muito próspera. E a ideia é exatamente essa. Eu acho que a família tem que estar em tratamento, tem que se rever em muitos pontos os casais, né? Acho que esse é o ponto principal que eu queria deixar aqui para vocês. E pratiquem muito a comunicação não violenta, que ela, para mim, foi libertadora e eu tenho certeza que vai libertar vocês e ajudar vocês muito mais. Muito, muito, muito obrigada. Uma última colocação aqui de uma participante: a comunicação não violenta seria, então, não só agressão física, mas a agressão psicológica. E sim, Regiane, na verdade, a comunicação violenta, ela diz respeito à forma com que eu falo com o outro, né? Muitas vezes eu uso a agressão verbal, mas o julgamento em si já é uma forma. Quando eu falo impondo, já é uma forma de violência que eu uso nessa comunicação. Sim, a violência psicológica, inclusive, por isso que eu falei que o esposo ou a esposa são os inimigos, porque, como a própria fala, por exemplo, você colocou um vestido que você comprou e você se achou muito bonita. Aí o marido vai, olha e diz assim, nossa, mas você vai sair com essa roupa? Tipo, acabou ali. Isso é uma violência psicológica. Não é muito melhor dizer assim, amor, nós vamos para um evento mais formal. Você não acha que está bastante culto? Você vai sentar, você vai dançar. Será que não vai levantar? Será que não vai mostrar demais? Então, isso não é uma violência, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a relação, se ela não for trabalhada dessa forma, se torna um ringue. Vai ser duas pessoas todo o tempo. Não, então eu vou com esse vestido só porque você não gostou. Pronto, aí a noite já desandou. Então, é um processo realmente de paz, não de guerra, né? É um processo de buscar criar a conexão mesmo, e não estimular esse conflito nas relações. Ok, pessoal, então eu agradeço a todos a participação. Muito agradeço, obrigada. Jéssica, muitíssimo a sua disposição em participar comigo, aqui trazendo mais esclarecimentos sobre esse tema que é tão importante para a melhoria das nossas relações. Então, se nós queremos ter relações saudáveis, nós precisamos aprender uma nova forma de nos comunicar. E a estratégia a comunicação não violenta é uma abordagem que vai contribuir muito
para que eu possa, então, alcançar esse resultado positivo. E aí, eu convido a vocês para, na próxima quinta-feira, dia 6/8, também às 20 horas, eu vou receber o colega psicólogo Vitor Rocha, para a gente poder discutir o tema exigência de perfeição, comparação e fuga pelo medo do erro. Então, na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente e será um prazer recebê-los para mais essa discussão. Jéssica, gratidão mais uma vez, um Beijo, abraço. tchau. E todos, né, quem quiser, quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, pode fazer contato com a gente, ou comigo, ou com a Jéssica, no direct. Nós estamos à disposição. Muitíssimo obrigada, pessoal, e até a próxima. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela colaboração, e nos vemos na próxima quinta-feira.